Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é bem provocadora. A de que os desastres que a gente vê na TV não são tão naturais assim. A fonte que estamos analisando defende o seguinte: claro, um terremoto, uma tempestade, isso é da natureza. Mas o desastre mesmo, a destruição toda que vem depois, seria na verdade resultado de escolhas. Escolhas nossas, humanas. Bora entender isso melhor. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com esse número aqui. Desde 1970, os riscos naturais estão ligados a 3,3 milhões de mortes no mundo todo. É um número, assustador, que mostra o impacto humano gigantesco desses eventos em quase meio século. E este mapa aqui visualiza o peso humano de um jeito bem diferente e impactante. Ele basicamente redesenha o mundo com base em onde as pessoas morreram. Repara como a África fica enorme. Isso mostra que os países mais pobres arcam com uma parte desproporcional das mortes, principalmente por causa das secas. Já a Ásia e as Américas, em comparação, até encolhem. Mas aí, quando a gente muda a lente e olha para os danos econômicos em relação ao tamanho da economia de cada lugar, a imagem vira de cabeça para baixo. Olha só. Este outro mapa mostra que são os países de renda média que sofrem o maior baque proporcional. Sabe por quê? Porque eles estão crescendo, construindo mais casas, mais indústrias, mais infraestrutura, só que muitas vezes em lugares de risco e sem a segurança necessária. E tudo isso leva a gente para a pergunta central desta análise. A gente se acostumou a chamar terremoto, furacão, de desastre natural. Mas talvez esse jeito de pensar esteja escondendo uma parte importante da história. E essa citação resume a ideia principal de forma brilhante. O risco em si, a terra tremendo, o vento soprando forte, isso é natural. Mas a morte, a destruição que vem depois, o desastre, é consequência direta do que a gente, como sociedade, escolhe fazer ou deixar de fazer. É sobre onde a gente constrói, como a gente constrói e principalmente se a gente se prepara ou não. Para a gente entender essa lógica, são 3 conceitos bem importantes. Primeiro, o risco. Pensa nele como evento da natureza, a enchente, a tempestade. Depois vem a exposição, que são as pessoas e as coisas, as propriedades, que estão no caminho desse risco. E por fim, a vulnerabilidade. Isso aqui é chave. É tudo aquilo que deixa a gente mais frágil, sabe? Tipo uma construção de má qualidade, a falta de um sistema de alerta. Um desastre de verdade só acontece quando esses 3 pontos se encontram. Então, se desastre é uma questão de escolha, vamos olhar para a economia por trás disso. Por que será que, tantas vezes, a gente parece fazer a escolha errada? Um bom começo é ver como o dinheiro da ajuda humanitária é usado. Esse gráfico aqui, que cobre os anos 2000 a 2008, já mostra uma coisa bem reveladora. De toda a grana de ajuda humanitária, só mais ou menos 1/5 vai para desastres. E o mais impressionante, dessa fatia, quase tudo é para socorro depois que a tragédia já aconteceu. Uma parte minúscula vai para prevenção. E isso cria um contraste bem forte. De um lado, o investimento em prevenção, antes do desastre, custa menos, é mais previsível e comprovadamente salva vidas e dinheiro. Do outro lado, o gasto com socorro, depois do desastre, é caríssimo, imprevisível e, por definição, só acontece quando o estrago já está feito. A gente aposta sempre na reação e não na preparação. E olha, as evidências de que prevenir compensa são muitas. O ponto central é esse. Em Bangladesh, por exemplo, investir em coisas mais simples como abrigos e sistemas de alerta salvou muito mais gente e foi mais barato do que construir obras de infraestrutura gigantescas. E tem mais. Estudos mostram que o retorno é altíssimo. Elevar uma casa para fugir da enchente em Jacarta ou reforçar um prédio em Istambul pode dar um retorno de até 15 vezes o valor investido. Isso tudo levanta uma pergunta, né? Se prevenir é tão bom e tão mais barato, por que a gente falha tanto nisso? A resposta, segundo a nossa fonte, está em 3 alavancas humanas que, quando a gente mexe nelas do jeito errado, só aumentam o risco e transformam um evento natural numa verdadeira catástrofe. A primeira alavanca é a informação, ou melhor, a falta dela. Para prevenir direito, a gente precisa saber quais são os riscos, onde eles acontecem, com que frequência, mas como a gente vai ver, o simples ato de juntar e compartilhar esses dados já é um problemão. Esse gráfico aqui, com dados da Organização Meteorológica Mundial, mostra exatamente isso. Pouquíssimos países guardam de forma organizada os dados sobre os riscos que enfrentam. Sem esse histórico, fica quase impossível planejar, criar regras de construção que funcionem ou até mesmo dizer, olha, aqui não dá para construir. A segunda alavanca são os mercados. Pensa bem, quando eles funcionam, o preço de um imóvel, por exemplo, já deveria mostrar o risco. Uma casa numa área que sempre alaga deveria ser mais barata, certo?
Esse preço mais baixo é um sinal, um aviso, que ajuda as pessoas a tomarem decisões mais seguras. Mas, quando os mercados são distorcidos, o resultado pode ser trágico. Olha só esse exemplo de Mumbai, é de arrepiar. Lá, por causa de um controle de aluguéis muito rígido, os donos dos imóveis simplesmente não tinham porquê, não tinham incentivo nenhum para manter os prédios em bom estado. E o que acontece? Chove forte, as estruturas, que já estão caindo aos pedaços, desabam e pessoas morrem. É um exemplo clássico de um incentivo perverso, que nasceu de uma política que talvez até tivesse uma boa intenção. A terceira alavanca, e talvez a mais poderosa de todas, são as instituições. Ou seja, a qualidade do governo, o cumprimento das leis, o combate à corrupção. Tudo isso é fundamental para determinar se um país vai conseguir lidar com seus riscos ou não. E não existe exemplo mais claro disso do que a fronteira entre o Haiti e a República Dominicana. É a mesma ilha, que é atingida pelas mesmas tempestades, só que a diferença no desmatamento que a gente vê na fronteira conta uma história muito profunda. Décadas de má governança no Haiti simplesmente destruíram as instituições necessárias para cuidar da terra e proteger as pessoas, o que leva a resultados catastróficos. E isso nos traz para o futuro. Um futuro onde duas grandes tendências mundiais prometem amplificar ainda mais esses riscos que a gente mesmo cria. E isso torna as nossas escolhas de hoje ainda mais importantes. O primeiro fator é a urbanização acelerada. A gente está colocando mais gente e mais patrimônio em áreas de risco do que nunca. A projeção para 2050 é de cair o queixo. O número de pessoas expostas a ciclones e terremotos em grandes cidades pode mais do que dobrar, chegando a 1,5 bilhão. É um aumento absurdo na nossa exposição coletiva. O segundo fator são as mudanças climáticas, que funcionam como um multiplicador de risco. Elas prometem aumentar a força e a frequência dos próprios eventos naturais. E aqui vem a grande sacada. O desafio não é tentar parar essas forças gigantescas, é focar naquilo que a gente pode controlar, fazer escolhas mais inteligentes para diminuir a nossa vulnerabilidade. Então, o ponto crucial é este. Essas forças não nos condenam a ter mais desastres. Pelo contrário, elas tornam a necessidade de entender a economia da prevenção eficaz algo muito mais urgente. A pergunta que fica não é se os perigos virão, mas sim como a gente vai escolher se preparar para eles, nas cidades e no clima do futuro.